extensão, né, que trata sobre cartografia e sobre infância. E hoje a gente tem o prazer de receber duas pessoas muito queridas, aí, professores, que vão fazer uma fala complementar, e é assim que o nosso ciclo de conversas tem acontecido, né? A gente tem a previsão de a cada mês estar recebendo as primeiras terças-feiras do mês, né, à noite. Então começa às 7, vai até às 8h30 aproximadamente, e a gente faz uma roda de apresentação, depois de debate, mas quem se sentir à vontade de interromper o falante, né, e colocar a sua questão, apontar também, não se sinta prejudicado com isso. Pode interromper, que não tem nenhum tipo de linearidade ou hierarquia na fala. A gente pode interromper quem está falando e se colocar, somos todos aí estudantes, né? E a proposta da extensão é ter esse momento de troca. Ok, gente? Então, mesmo quem está chegando hoje pode participar normalmente, fazer fala, como vocês ouviram já o Diomário falando, a Júlia aqui nesse primeiro momento. Então, se coloquem aí também para não deixar a pessoa, né, durante bastante tempo, solitariamente aí na voz. Vocês também podem se colocar, ok? Então, Luiz, eu vou te passar a palavra, já fiz minha breve apresentação, brevíssima, e aí você se apresenta também, né? Tem gente nova aí no pedaço, diz a que veio e a gente já passa a palavra para os nossos queridos professores. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos, todes e todas. Cá estou com o Vinícius desde o início do ano. Claro que o mês passado eu fiquei com dengue, não deu para participar, mas eu já estou ótimo. Eu estou no Grupo PEG, né, o Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância, praticamente desde a sua estreia em 2008, ou seja, eu sou quase o decano do grupo. E fiz as minhas pesquisas, né, de pós-graduação, inspirado na geografia da infância e também no teatro com bebês e crianças. Hoje estou professor substituto aqui do Departamento de Geografia da UF e estou na vida, né, rogando para a aposentadoria chegar, porque estou cansado. Quando vocês chegarem mais próximo dos 59, vocês vão sentir isso. Eu pensei em todas, já é praxe, né? Desde o início do nosso, desde o ano passado, eu sempre trago uma pequena poesia, uma alusão à estética poética e tal. Eu pensei hoje em duas poesias para compensar o mês passado, se vocês me permitem. Uma de um russo que eu amo, só porque eu não sei pronunciar o nome dele, Klebnikov, quem souber, por favor, é maravilhoso. Só falar Nikov já é ele. Falou Nikov, é tudo ele russo. Pois é. E eu senti vontade, Diomário, de ler depois das suas palavras, agora no início dessa sua introdução. Olha que coisa mais bonita, né? Eu gosto. Ele não tem título, tá? Diz assim: os homens, quando amam, dão longos olhares e longos suspiros. As feras, quando amam, turvam os olhos, dando mordidas de espuma. Os sóis, quando amam, vestem a noite com tecidos de terra e dançam majestosos para a amada. Os deuses, quando amam, prendem o frêmito do cosmos, como Putin, a chama do amor criada por Volkonvisky. Ou seja, essa parte final eu dei um mole aí, mas é sobre a amorização, é sobre o amor, é sobre essa ideia de estarmos na vida abertos à poética, à poesia, para que a vida nos torne menos tensa, né? Mais com certa leveza. E o segundo, que era a proposta inicial, é um poema do Manuel de Barros, né? Memória Inventada, Segunda Infância, chama-se Desprezo. Não sei se você já conhece, quem conhece, desculpe, mas é muito geográfica essa poesia e eu amei. Desprezo
era um lugarejo. Acho que lugar desprezado é mais triste do que abandonado. Não sei por que caminhos o mundo me tirou do desprezo para este posto de gasolina na estrada que vai para São Paulo. Acho quase um milagre. Quando a gente morava em Desprezo, ele já era desprezado. Restavam 3 casas em pé e 3 famílias com 8 guris que corriam pelas estradas já cobertas de mato. E eu era um dos 8 guris. Agora estou aqui botando gasolina para os potentados. Naquele tempo do desprezo, eu queria ser chão. Isto ser, para mim, desculpa. Eu queria ser chão. Isto ser para que em mim as árvores crescessem, para que sobre mim as conchas se formassem. Eu queria ser chão no tempo do desprezo, para que sobre mim os rios corressem. Me lembro que os moradores de Desprezo, incluindo os 8 guris, todos queriam ser aves, ou coisas, ou novas pessoas. Isto quer dizer que os moradores de Desprezo queriam ficar livres para outros seres. Até ser chão servia, como era o meu caso. Ninguém era responsável pelas preferências dos outros. Nem isso era uma brincadeira. Poderia ser um sonho saído do desprezo. Uma senhora de nome Ana Belona queria ser árvore para ter gorjeios. Ela falou que não queria mais moer solidão. Tinha um homem com um olhar sujo de dor que cantava o cisco mais nobre do lugar para construir outra casa. Não sei por que aquele homem, com olhar sujo de dor, queria permanecer no desprezo. Eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas sobre as pequenas eu sei menos. Nosso querido Manuel de Barros. Bom demais. Né? E para darmos início ao nosso encontro, nós temos as presenças queridíssimas da professora Júlia Santos de Andrade, que eu colei do Lattes, né, docente da Universidade da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, do Instituto de Geografia, coordenadora do Viramundo, Laboratórios de Geografias Populares, formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana também, doutora em cotutela pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Paris I, do Panthéon Sorbonne, pós-doutora do Centro de Estudo da Metrópole, com Bolsa FAPESG, cuja pesquisa avalia os projetos de refuncionalização de centros históricos em 3 metrópoles nacionais, Rio, São Paulo e Salvador. Pós-doutora pelo Laboratório de Geografia Política, DGUSP, e bolsista FAPESP, com o projeto Samba, uma delícia, pelo visto, Samba, uma narrativa do urbano, conflitos, disputas e acomodação no Rio de Janeiro, em 1921 e 1942. Suas investigações buscam analisar o papel das políticas públicas, culturais e urbanas, seus impactos socioespaciais. Foi professora da Universidade de Santo Amaro, UNISA, no curso de licenciatura em Geografia e História, lecionou também no ensino médio na Escola Waldorf, de São Paulo, de 1995 a 2001, professora substituta do DGUSP e professora do CEDERJ, Ensino à Distância da UERJ, autora do livro didático pela editora SM, organizadora do livro de arte Eric Bleich, Um Homem do Seu Tempo, espero que tenha lido certo, e mãe de Lucas, Chico e Pedro. Seja bem-vinda, Júlia, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos muitíssimos ansiosos pela sua fala, pela sua contribuição. E também, eu já vou apresentar de uma vez, porque a gente já fica todo mundo em casa, o nosso querido Diomário da Silva Júnior, que é graduado em Geografia pela UFRJ e professora pela FARUP, é isso? Faculdade Pedro II. Ah, tá, eu não conhecia, olha. Mas a pronúncia está perfeita no russo, pode seguir, Luiz. Que o Pedro II já tem faculdade, voltou até agora de novo, e de Geografia. Tá.
Pós-graduado em História da África e do Negro no Brasil, professor de Educação Básica das redes públicas e privadas do Rio de Janeiro. Possui experiência na discussão dos seguintes temas: geografia política e urbana, educação jovens e adultos, didática, questões étnico-raciais e juventude. Mestre pelo programa de pós-graduação Contextos Contemporâneos e Demandas Populares do PPG da Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorando na mesma instituição. Então, dito isto, mais uma vez eu agradeço a sua presença, Edilmário e de Júlia, e fiquem à vontade para nos brindar com essas contribuições maravilhosas que virão de vocês. O que precisarem de vídeo, de slide, de Miguel, a hora é agora, e eu solto. Muito obrigado pela presença. De todos, inclusive. Que delícia, casa cheia. Gente, então, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Eu estou adorando, né? Porque a gente começa primeiro com o Diomário falando essas coisas maravilhosas, de quanto que a gente pode fazer essa geografia que é contato, né? Que é pegar na mão, né? É brincar com o corpo, né? Brincar com o olhar, com pisca, né? Essas corporalidades. Geografia é corporalidade, né? É presença corpórea. Por mais que a gente queira falar de cyberespaço, eu também acho que falta para a gente essa corporalidade. E começar com o próprio Manuel de Barros, aí arrebatou, foi maravilhoso, delícia. Né? Essas possibilidades múltiplas da gente pensar outros universos que só o Manuel é capaz, né? Nosso mestre. Então, fizemos aí a nossa oferenda maior para a gente começar essa conversa. Eu estou muito feliz, assim, de poder estar aqui, por isso, pelas essas coisas. Vinícius é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muita gratidão por ter aparecido na minha vida. Então, obrigada. E Diomário, que a gente já está aí trabalhando, né? Já estamos na estrada aí, né? Juntos. Sim. É muita honra minha poder estar aqui. E Luiz Miguel, que eu conheci hoje, e que vamos embora. Eu trouxe para a gente conversar duas experiências que eu acho que dialogam e que podem nos inspirar. Menos como uma coisa, uma cartilha que a gente temos que fazer assim para trabalhar questões geográficas com as nossas crianças, né? Mas coisas para que a gente possa manipular mesmo, né? Experimentar com as mãos, da forma que eu concebo a geografia escolar. Como o Luiz Miguel colocou, né, no meu currículo, eu tive essa experiência, de um lado, a carreira acadêmica, com tudo que ela exige da gente, né, essas provas e textos e qualificação e doutorado, não sei o quê, mas eu tive, paralelo a isso, uma experiência na geografia numa escola, que é essa escola Waldorf, que eu queria trazer aqui essas experiências, e que, enfim, eu acho que como didática, né, como pedagogia, tem algumas coisas muito interessantes. Algumas não, eu acho que são muitas, mas eu selecionei algumas coisas que a gente podia pensar. Então, antes da gente começar, então, é isso, são duas chamadas. Uma delas é como é que a gente pensa a geografia fora dos muros da escola, né? E aí, eu acho que a gente pensa a geografia brincando. Né? E aí, a questão do brincar. Eu trago uma experiência de um casal, ela é uma pedagoga, ele é um cineasta, e eles saem nos anos 2010, numa caminhonete, botam seus 2 filhos pequenos dentro do carro, e um monte de câmera, e saem numa jornada parecida com o de Mário de Andrade, pelo Brasil, registrando a forma das crianças brincarem. Eles estão na busca do gesto, do brincar, né? Bom, eles filmaram toda essa aventura, e eu trouxe para a gente só um teaserzinho desse material. Esse trabalho grande se chamou Território do Brincar, aonde essa dupla
vai percorrendo o Brasil profundo, pensando na brincadeira. E no segundo momento, se a gente ainda tiver vontade de seguir conversando, é um pouco como que a escola, né? E aí eu vou olhar para o currículo da escola Waldorf, que é toda baseada no brincar, né? Como é que ela como é que ela coloca em prática, né? Não é nem pensaria, né? Não que só uma ideia, mas como em todas as escolas Waldorf que estão espalhadas pelo mundo, pensam as questões geográficas na formação dessas crianças. Então, só para a gente começar, Luiz Miguel, vamos colocar aquele videozinho pequenininho de 1 minuto. É 1 minuto e 50, não é? Acho que é bem curtinho. Espero que vocês gostem. É curtinho, sim. É o teaser do projeto. Depois Tá. eu posso deixar vários links, quem quiser ver mais, inclusive o longa que foi produzido. Ok. Me falem se o áudio tá bom. A gente pega esse, amarra aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui, e um bem aqui, a gente amarra aqui. Mas dependendo do vento, né? Se ele estiver pra cá, a gente bota ele assim, ó. Comida típica. Aqui tem tudo. Maravilha. Ô, Luiz Miguel, coloca então aqueles slides que eu trouxe, só para a gente ter umas imagens para ir nos inspirando. Bom, então aí é o teaser desse projeto super bacana que esse casal fez, que foi viajando, como vocês viram, né, por aldeias indígenas, por cidades grandes, cidades pequenas, litoral e o interior, e eles chegavam nas localidades e desculpe, e iam perguntando, pode passar a próxima, iam perguntando como é que se brinca. A Daniele, que é essa chapa também eu já. Bom, só para deixar claro as perguntas, né? Que eu me coloquei para a gente pensar isso aqui, essas geografias das infâncias, no plural mesmo, porque eu acho que são tantas infâncias, né? E entender essa diversidade é muito importante, eu acho, nesse nosso momento, onde tudo parece que vai padronizar, a gente abrir da riqueza da diversidade. Que tipo de geografia precisam nossas crianças? A gente se perguntar, qual o mundo que eu desejo entregar no futuro para as nossas crianças? Né? Pergunta só essa que já valeria a nossa noite. Mas quem são as nossas crianças? Do que precisam as nossas crianças? E do que brincam as nossas crianças? O Rudolf Steiner, que é o cara que
que pensa a pedagogia Waldorf, né, é um formulador dessa pedagogia, ele sempre falava nas palestras dele, de formação de professor, que a gente não tem que preparar as nossas crianças para o mundo que está aí, né? Aliás, é o padrão de muitas escolas, né? Temos que preparar para o mundo que está... E ele falava, não, a gente tem que preparar as crianças para o mundo que ainda não existe. E esse é um desafio. Porque o mundo que está aí, já está. É um outro mundo que a gente vai ter que preparar as nossas crianças. Então, dito isso, vamos lá, nesses meus dois olhares para essas geografias da infância. Luiz, coloca o próximo, por favor. Então, são esses dois momentos, né? As crianças brincando em diferentes geografias do território e como é que as geografias brincam dentro da sala de aula. Vamos no próximo. Ali está a Daniela, essa... Sou a rata. Isso. Pode perguntar, pode falar, pode me interromper. Alguém quer falar? É isso? Acho que foi por engano, Júlia. Pode seguir. Tá bom. Bom, então esse é a série documental, ali estão os dois que saíram, né, por esse mundo, Brasilzão. Pode ir mais um. Então, e aí quando eles foram chegando, eles foram narrando, né, que a primeira coisa que eles ouviam quando eles chegavam nas localidades é que as crianças não brincam mais. E aí eles falaram, eu não quero, a gente não quer, não está interessado na parte vazia do copo, mas vamos olhar a parte cheia do copo, né? Mas se não brincam, o que está acontecendo? E aí eles foram mergulhando, eles chegavam nas localidades, seja numa aldeia, seja numa pequena cidade, num pequeno grupo, e falavam com as crianças. Primeiro eles mostravam o material que eles já estavam trazendo,
outro, né? É muito, muito interessante isso. O que move esse povo? Enfim. Posso continuar? Pode. A Dani já removeu os brincantes virtuais aí, Os que hoje brincantes. também é algo. De ter que produzir, ter que fazer coisas que atendam, né? A gente está sempre reativo a tudo isso. É onde a gente pode só falar de coisas pequenas, como diz. O Manuel de Barros é maravilhoso. É disso que a gente está falando, né? De falar de coisas insignificantes e desnecessárias. Mas é exatamente isso que nos remete para algo que a gente tem que é maravilhoso, que é essa capacidade de sonhar futuros, né? E dessa forma. Luiz Miguel, você quer falar? Sim, só lembrando que a minha orientadora do mestrado, ela tem uma pesquisa, né? Ela está aposentada agora, que o título era O Direito ao Ócio das Crianças. Então, esse movimento, né, principalmente em determinadas classes sociais, as crianças vivem o mundo dos adultos, um mundo adultocêntrico, pela agenda, uma agenda muito intensa de atividades. E aí ela desenvolveu essa pesquisa. Quando eu entrei, já estava no finalzinho dessa pesquisa, mas eu lembro claramente o debate sobre o direito ao ócio das crianças. Só queria contribuir com essa questão. Eu acho que esse é um assunto central, porque como a gente fica sempre correndo atrás do tempo, parece que a gente precisa cumprir uma tabela, uma gincana, né, de atividades, a gente vai impondo isso, e a gente acha que educar bem nossos filhos é dar uma agenda também enorme. Eles têm que fazer aula de natação, aula de inglês, eles precisam, né, um monte de coisa, e quanto mais classe média mais a gente vai enfurnando. Também porque a gente está trabalhando para caramba e a gente precisa achar, né, falando agora do lado da mãe, que eles não estão sozinhos, né, que eles estão crescendo, se desenvolvendo, estamos estimulando. Mas talvez estar sozinho, consigo próprio, seja uma atividade necessária. Isso que a gente acabou de ver aqui, né, nessa invasão aqui na nossa live, é uma incapacidade de estarem sozinhos, né? Então eles precisam estar o tempo todo em comunicação, sendo vistos, porque a solidão exige de nós uma capacidade que a gente não está mais capaz de dar, que é sozinho, com a minha imaginação, e sentir prazer nisso. Não preciso estar interagindo, né? Enfim, volta lá nos meus slides. Vamos ver se a gente... Aí, que tempos que a gente tem para brincar e para inventar a brincadeira, né? O primeiro momento é angustiante, mas e aí, o que vem depois, né? Coloca mais um, Miguel. Bom, aqui tem essas cenas, né, da menina pulando elástico, e dessas indígenas no balanço. Bom, aula de física total, né? Se a gente vai pensar, na pedagogia Waldorf, se entende que todas as matérias, os conteúdos das disciplinas, eles devem ser vivenciados no corpo. Então, não adianta só estar aqui teórico no pensar, o quanto que ele tem que estar vivenciado. Então, a matemática, a gente faz pulando. O português, a gente faz dançando. A geografia, a gente faz mexendo no barro, né? Então, na criança, o quanto que o mundo e todos os conceitos e tudo mais do que ficarem definindo na sua testa,
é vivenciando no corpo. E nessa imagem maravilhosa, todas essas imagens são do projeto daquele casal, do Território do Brincar. É isso, ela está voando, né? Então, o voo, né, o corpo que se torna leve, e a brincadeira que nos permite isso. Vai mais um. Posso fazer uma colocação em cima do que você Claro. acabou de falar também? Eu penso que os espaços de escola deveria ter mais recreio e menos sala de aula. Total. Porque quando você faz essa colocação, eu entendo muito, eu tenho conversado muito lá na escola que trabalho, né? Porque eu acabo ajudando um pouquinho as professoras e os professores que estão no Fundamental 1, apesar de minha aula ficar mais concentrada no ensino médio, né? É pensar que o menino precisa sentir. É isso que você colocou aí na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando assim, ele está brincando, ele está sentindo, e a partir daí você vai criando um ser que vai pensar, por que eu fiz isso? De que forma eu fiz isso? Quer dizer, ele vai construindo outras possibilidades. Ele vai sendo crítico em relação a isso tudo. Então você precisa sentir, e ao sentir, você começa a pensar. E aí você vai desenvolvendo outras coisas. E eu concordo plenamente quando você fala, eu não tenho que encher a cabeça de ninguém. Deixa ele sentir até onde ele quer ir, de que forma ele quer ir. Eu não preciso acelerar. Mas eu entendo quando você colocou também essa ideia da nossa vida atropelada. Porque eu acho que eu tenho que sobrecarregar a criança, como eu estou sobrecarregado, achando que eu estou resolvendo as coisas para ir. Natação, balé, judô, beach tênis, tudo isso além da escola. Aí a escola ele chega ali e não tem espaço para brincar também. E qual o momento aí de novo, aquilo que nós começamos há pouco, né? Em que momento você é criança? Em que momento esse teu processo formativo você dá espaço para que isso aconteça? E essa ideia do ócio mesmo, deixa ele brincar sozinho, deixa ele fazer alguma coisa, deixa ele riscar, deixa ele, sabe? E nós não fazemos isso. Eu quero a sala limpa, arrumada e organizada. E às vezes nós fazemos muito assim, né? Terminou a aula, por favor, todo mundo agora, vamos. Pô, deixa o menino brincar um pouco mais, deixa ele ficar um pouco mais no recreio, né? É o tempo do ócio, é isso aí mesmo. Coloca mais uma ali, volta lá no nossa chapa, consegue colocar ela grande? Para mim ela não está grande, para você está? Não está aparecendo não aqui pra gente, ainda. Luiz vai ampliar, Júlia. Enquanto ele não amplia, eu queria fazer uma questão para você. Você falou que essa corporeidade, né, e a ludicidade na pedagogia Waldorf, ela está muito íntima, né, dentro das disciplinas. Eu queria te perguntar se tem alguma orientação nesse sentido, especificamente sobre a geografia, como que a geografia permeia, né, esses projetos de não só de brincar, mas também de viver a escola, dentro dos anos de escolaridade, né, pensando em 1º ao 5º ano, por exemplo. Se você pode comentar nesse sentido. Posso. Vamos mais uma chapa, vamos ver. Se já chega na hora da resposta para o Vinícius. Aqui, ali, a gente está ainda pensando, ali, brincando de cozinha, e brincando de cozinha, olha só, é maravilhoso, com fogo. A criança pode brincar com fogo, né? Ela precisa aprender a brincar com fogo, com água. Nesse filme, tem duas cenas que me chocaram quando eu assisti, porque a gente é urbano, né? Tem uma cena desse filme. Primeiro, são os indígenas que as crianças vão para o meio do mato e eles pescam aquele peixe elétrico. Eu não sei como é que é o nome aqui no Rio. É um peixe elétrico. As crianças pescam o peixe elétrico e aí elas fazem um fogo na beira do rio e elas assam e elas vão cortando a cabeça do peixe elétrico, isso aqui com os facões gigantescos, né? E estão ali comendo. E o casal está filmando só, eles deixam a coisa acontecer. E tem uma outra cena em que eles fazem uma fogueira, as crianças fazem uma fogueira no meio de uma terra, assim, e eles pegam umas folhas de palmeira e eles vão colocando na fogueira. E aí eles saem com as folhas de palmeira nas costas, andando pelo pátio, pelo terreiro, assim.
imagina, você vê uma criança pequena com uma folha de palmeira em chamas andando, assim. E aí você fala, meu Deus, eles estão com uma faca, eles estão mexendo com fogo, né? E né? Então, o quanto que os nossos medos de adultos, né, que não deixam, não pode mexer nada, né? A pobre da criança vai conhecer uma faca quando ela tem 12 anos, que a mãe dá faca para ela comer na mesa como se ela fosse um serial killer, né? Como se essa faca, enfim, e essas brincadeiras, e o quanto que esses materiais que são perigosos, e que são, né? Mas como é que as crianças vão aprendendo a lidar com o mundo, com seus perigos também, né? Bota mais um. Só para a gente chegar no que o Vinícius está perguntando, ali, as imagens muito bonitas, pode mais uma. Na pedagogia Waldorf, olha ali, aqui no Grupos Indígenas, vai mais uma, por favor. Depois eu vou deixar essas slides. Então, o Rudolf Steiner é esse cara, ele hoje, ele nasce num lugar onde hoje acho que é Polônia, assim, enfim, nessa Europa, Suíça, ali, eu não me lembro agora exatamente o lugar onde ele nasce, mas enfim, é esse cara que vive na virada do século, ele e vários outros pensadores, é um momento muito rico, né, de ideias novas que estão se colocando, e ele funda essa primeira escola Waldorf que tem no mundo em 1919. Bom, ele é filho de um funcionário da Estrada de Ferro, e ele vai estudando, e ele faz um doutorado dele em filosofia, ele é um especialista em Goethe, e ele foi trabalhando durante a sua vida, por exemplo, com crianças especiais, com hidrocefalia, e ele foi fazendo experimentações, e tem um momento em que pedem para ele criar uma escola para os filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarro Waldorf. E aí ele, então, se junta com outros educadores e pensa uma pedagogia que fosse capaz de atender a esse público. Primeira coisa que ele fala é que tem que ser uma escola mista. Ou seja, meninos e meninas. Nessa época, as escolas eram ou de mulheres ou de homens, né? Então, ele fala uma escola mista e uma escola onde o brincar e a experiência que unisse o pensar, o sentir e o querer, ou seja, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, tivessem em harmonia, e não uma escola somente para o intelectual. Uma escola baseada no entendimento de ciência espiritual, ou seja, de devoção pelo mundo espiritual, uma escola que, devido a isso, sofre atentados. Em 1922, ele sofre um atentado, e a sede desse movimento é incendiada de forma, até hoje, não explicada, né, pelos hitleristas naquele momento. Mas o Rudolf Steiner segue, ele morre muito cedo, ele morre alguns anos depois, mas em torno da ideia deles se fez a medicina antroposófica, se fez a agricultura biodinâmica, e na educação a pedagogia Waldorf. A agricultura biodinâmica, imagina, naquela época, no começo da década de 10 e 20, eles na agricultura estavam colocando enxofre, né? Então, é o começo da agricultura com agrotóxico, né? E ele está propondo lá em 1919, em 1922, uma agricultura orgânica, e mais do que isso, uma agricultura biodinâmica, que não vai dar tempo da gente falar agora, mas o cara está na contramão de tudo isso que a gente viu avançando no século XX. Coloca mais uma ideia, só para a gente chegar na geografia da sala de aula na pedagogia Waldorf. Aí são as sedes, a primeira que foi incendiada nesse atentado e a que tem hoje. Bota mais uma. Bom, na pedagogia Waldorf, que são escolas que hoje estão espalhadas em todo o mundo, então tem aí uma escola Waldorf chinesa, uma aqui no Rio de Janeiro, que tem na região, enfim, escolas do mundo, né? Vamos mais uma, só para a gente avançar, para a gente poder trocar, que eu acho que vai ser o mais legal. Aqui, uma experiência de escola Waldorf que acontece em São Paulo, que eu gosto muito dessa experiência, que
dentro da favela Monte Azul, em São Paulo, zona sul de São Paulo, criada por essa que foi minha mestra, né, a Ute Kremer, que é essa senhora que está ali. É uma experiência incrível dessa associação Monte Azul que temos em São Paulo. Vai mais uma. Aqui só capinhas de livros para quem quiser saber mais. Mais uma, por favor. O Jardim de Infância. O Jardim de Infância, como é que eles pensam a pedagogia e como é que a geografia entra? Bom, o Jardim de Infância, o que eles entendem como essa pré-escola, ela deve ser a reprodução de uma casa. E o que as crianças brincam é de vida, né? Então, é cuidar de dormir, de botar para comer, eles cozinham, eles têm a faca deles e aprendem a descascar a batata para fazer a sua comida, a sua fruta, aprende a fazer as coisas. Então, a vida, a atividade, né? As professoras de classe até falam, vamos trabalhar, vamos juntos fazer a nossa comida, vamos juntos limpar a nossa sala, vamos juntos colocar os bebês para dormir. Essa é o ambiente, né? O mais natural possível. Vocês estão vendo que é tudo sem plástico, sem cores fortes, é só um universo da sensibilidade, né, das poucas coisas. Mais uma, por favor. Essa na pré-escola. E aí, quando chega na escola, né, como é que... Eu só fiz o recorte pensando na geografia, tá bom, Vinícius? Só para a gente pensar como é que seria isso, né? No primeiro ano, então, imagina, o Rudolf Steiner pensa a vida da humanidade em setênios, ou seja, de 7 em 7 anos. Segundo a lógica da pedagogia Waldorf, a cada 7 anos, o ser humano está vivendo outras coisas. Então, no segundo setênio, que é agora essa idade escolar, na qual a gente recebe as nossas crianças, né, do primeiro ano, seria esse momento em que as crianças estão agora se expressando socialmente, ou seja, elas conseguem brincar com os outros, né, numa sala de aula, por exemplo, e tudo para isso tem que ser belo, né, tem que ser bonito. Lá no nosso território do brincar, a Daniela vai falar isso, né, como que fazer um bolo de terra, as crianças botam flores e enfeitam com folha, né, o carrinho, o barco tem que ter uma bandeira, não sei como. Ou seja, o quanto que a beleza, ela está presente na nossa vida. Essa beleza do Manuel de Barros, né? Tudo é feito com esses contos de fadas, com esses mitos, com essas histórias, né? E a escrita é feita numa base da curva e da reta. Tá aqui, tá vendo? Parece um I e um C. Toda a escrita, ela nasce de uma reta e de uma curva. Então, são esses exercícios da alfabetização das crianças. O que é curvo na vida? Primeiro, o que é reto, né? Que temperamento tem no reto, que temperamento tem no curvo? Então, se brinca, se joga, se desenha, se conta histórias dos reis retos e dos reis que são curvos, né? Que têm devoção, e quanto que a gente é reto e a gente é curvo, que vai ser a base de toda a escrita que a gente vai ter depois. Mas essa é a base de todo o universo, como se fosse a síntese de tudo isso, né? E não é separada a matemática, o português, como a gente está vendo aqui. São essas ideias filosóficas e que elas vão desmembrando para esses saberes todos. Quando a gente vai pensar em número, para mim isso é uma revolução. Quando a gente vai pensar em número, na pedagogia Waldorf, o primeiro número, o maior número apresentado para as crianças é o número 1. Ele é o maior número que existe. E do número 1 se desmembram os outros números. Ou seja, a primeira equação ensinada numa escola Waldorf é a divisão. Isso é uma revolução, porque a primeira equação que a gente aprende na escola é a soma, né? É mais. Ela é boa. Eu somo, né? E quando a gente vai dividir, é ruim, né? Os exemplos que as professoras vão dar é isso, né? Dividir o seu brigadeiro com o amiguinho. Pô, eu não quero dividir, né? Parece que é um sentimento de perda, né? E nessa lógica,
a divisão é a fartura, né? A divisão é a criação do mundo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e era um, né? Enfim, primeiro ano são essas as vivências, né? Das 4 equações, com essa lógica toda, e das curvas e das retas que o mundo tem. Das paisagens, dos caminhos, dos rios, né? A gente vai vendo o que é curva, o que é reto no nosso mundo. Vai no segundo ano, por favor. Segundo ano, 8 anos, né? É a hora que vai entrar ciências. O caminho da Lua, o caminho do Sol, a organização do tempo. Essas são grandes épocas, né? Grandes assuntos do segundo ano. Ciclo da Terra, né? O ciclo do Sol, a contagem de tempo. E o Douglas Santos, eu fui aluna do Douglas Santos. Olha só que privilégio meu. O Douglas Santos, esse que tem livro didático, junto com o Diamantino, eles são enfim, um geógrafo super importante. O Douglas Santos foi meu professor de geografia na própria Escola Waldorf de São Paulo, na Rudolf Steiner. E ele sempre contava para a gente que a noção de espaço é anterior à noção de tempo. Ou seja, a humanidade, antes de saber contar o tempo, ela falava do tempo em relação ao espaço. Na época da cheia, na época da lua, né? Então, as relações temporais eram marcadas por relações espaciais. Então, nesse sentido, na escola Waldorf, como é que vai ter a noção de tempo? Como é que planta? Como é que nasce? Como é que é verão? Como é que é inverno? Como é que é a lua cheia? E aí se planta, e se bota a mão na massa mesmo, é isso. Pega enxada, planta, rega. Dos grandes temas ali também é o ciclo da água, né? A história da gotinha d'água. Como é que é o ciclo da água? Mas ela é apresentada com um monte de histórias. A gotinha d'água é a verdadeira amiga das crianças. E ela vai, durante todas as histórias, como é que vai se passar. Como é que está na nuvem, como é que se precipita, como é que entra na terra, como é que vira rio, como é que as crianças bebem, como é que vai para a horta. Enfim, esse ciclo da água que é apresentado aqui com uma história fantástica, quase 1001 noites, onde toda essa água no planeta é reconhecida e vivenciada, né? Então, todo dia de manhã eles vão lá, regam a horta que eles estão fazendo, vê o que já está pronto, comem, né? Enfim, então, horta, pomar e jardim, ciclo da água e os caminhos do sol e a organização do tempo, né? E da lua. Esses são os conteúdos que são dados no segundo ano. Vai mais uma chapa. No terceiro ano, avança ainda mais. Como que eu vou dar aula de geografia? Uma das ideias, eu acho isso super bacana. O professor que vai dar essas aulas, ele vai, ao invés de ficar dando conceitos, qual é o conceito de lugar, qual é o conceito de paisagem, ai que coisa chata, né? O que ele vai contar é como que as pessoas vivem em diversas partes do mundo. Ou seja, qual é a casa? Então, tem a época da casa. Como é que é uma pessoa que mora, um esquimó, como é que ele mora? Como é que o indígena mora? Como é que um cigano mora? Como é que, lá no Japão, como é que são as casas do Japão? Então, pela multiplicidade de formas das casas, a gente vai entendendo as diferentes geografias. Quando tem calor, como é que é na região do frio, na região de deserto, na região que tem muito terremoto, como é que são as casas? Como é que são as casas de quem mora, né? Então, a diversidade da geografia vai nas diferentes casas. E depois cada um dos alunos escolhe, de todas as possibilidades de casas do planeta, ele escolhe uma para ser a sua casa e ele constrói a sua casa. Aí tem uma fotinho de um aluno, um dos meus filhos fez isso também. Fez tijolinhos de barro e depois ele foi juntando os tijolinhos, mas tem gente que fez casa na árvore, um outro filho meu também fez casa na árvore. E como é que cada um dessas casas, como é que eles se reconhecem nas suas próprias casas, né? O que uma casa teria?
né? O que que é necessário ter numa casa de cada um de nós para essa casa ser perfeita e completa. Por outro lado, a gente tinha a horta, pomar e jardim no ano anterior, e nesse ano o cultivo do trigo, a feitura do pão e a feitura do forno a lenha. Então, uma das atividades são os alunos construírem um forno a lenha de barro, os alunos plantam trigo, isso nas escolas que têm espaço para isso, né? Mas eles moem o trigo, eles aprendem a fazer pão na escola para usar o seu forno de barro. Claro, as famílias também entram nessa história e aprendem a Júlia, multiplicar isso. eu queria só comentar aí dos tempos de graduação, porque você está falando do Waldorf e dessa perspectiva humana, né? De outras pedagogias, não é um alemão, né? Mas o Makarenko, que também é um pedagogo pouco estudado aqui no Brasil, eu tive algumas aulas durante a graduação ainda, algumas das ideias sobre os estudantes manipularem a comida, protegerem uns aos outros, ele estava na União Soviética, né? E organizar a vida em conjunto e pensar em outras perspectivas de vivência do espaço, o Makarenko também tem uma contribuição interessante, pouco conhecida. Eu estou bem surpreendido assim, com a pedagogia do Waldorf, é algo que no CAP da UERJ, né, a gente observa as professoras e professores fazerem, mas muito em forma de projetos também, mas passam alguns pontos, eles se conectam com o que você está colocando aí, achei bem interessante. Mas eu queria só complementar, porque o Makarenko também é um pedagogo pouco conhecido e ele tem uma visão, né, mais ampliada da educação, que é essa visão do viver e do cuidar, né, inclusive do ponto de vista da segurança física mesmo, mas bem interessante. Posso aproveitar também um pouco já, vai batendo um papo sobre isso aí? O contexto de vida deles também, na Europa, contribui para pensar dessa forma. Porque se você pensar na virada do século XIX para o século XX, as escassez, as dificuldades, as tensões que se viviam dentro da Europa também, essa vida um pouco mais solidária, em algumas regiões, ela vai se constituindo em cima de uma necessidade. Isso, para mim, é um ponto que eu acho que tem que se levar, né? Historicizar um pouco e situar esse momento histórico também que eles estão construindo essa forma de conduzir a educação. E, por outro lado, só tentando já ir esbarrando algumas coisas assim, dentro da própria BNCC mesmo, quando se toca na ideia de primeira e segunda série, né? Pensar na organização do tempo, desse espaço, tudo isso, eu acho que tem muito a ver com o segundo ano nosso aqui também, do que a BNCC propõe. Que é pensar a ideia do quê? Do bairro, do local. Quer dizer, como é que você pode aproveitar as duas situações e construir outras possibilidades do tratar com o aluno, né? Na terceiro ano, né? A criação do mundo, entender isso tudo, que tem a ver um pouco com a vivência dele de vida na cidade, como é que a coisa vai se ampliando gradativamente, né? Então, eu acho que a gente precisa ir construindo, né? Batendo. Como as pedagogias, né? Na medida que você vai lendo e estudando, elas podem dialogar, né? Podem se entrecruzar, criar uma encruzilhada entre elas, né? Eu acho que isso que seria assim rico. Qual é a grande questão que nós vivemos? O tempo. Nós não temos tempo para ficar conversando dessa forma. Nós não trocamos. Cada um acaba pegando aquela ideia, né? Essa é a minha perfeita, a sua é perfeita, a sua... Não. Quando, na realidade, nós estamos trabalhando com indivíduos e esse indivíduo precisa de tudo isso, né? Ser disponibilizado para eles, construir com eles. Exatamente. É isso. Só um comentário, Gilmário. Quando o Steiner vai pensar, imagina, ele está nesse momento, como você colocou, né? Ali na década de 10, década de 20, e ele fala, na cultura popular da Alemanha, né, que ele está ali dialogando, é que vai ter um material para a construção dos saberes. Imagina, aí ele vai lá naqueles dois malucos que saíram pela Alemanha, coletando as histórias que se contavam, né, que são os irmãos Grimm, que são os tais dos contos de fadas, são esses dois irmãos que andam pela Alemanha ouvindo as histórias
da mula sem cabeça deles, né? Enfim, as histórias que se tinha na Alemanha, que são esses contos de fada, que depois eles são incorporados pelo Walt Disney, e que mudam um pouco, mas as histórias dos contos de fada que os irmãos Grimm vão coletando nessas vilas, nessas aldeias que eles vão dando pela Alemanha, é isso. Ele vai falando, aonde o professor deve beber é na sua cultura. E aí, eu vou fazer uma crítica aqui. Muitos dos que vão ler a pedagogia Waldorf vão pegar essa pedagogia Waldorf alemã e vai querer colocar aqui. Não! O cara está dizendo lá atrás, cada povo tem as suas histórias, tem os seus velhos, tem as suas tradições. É nessa tradição que o professor tem que se inspirar. Então, no Brasil, são outras as histórias. Na nossa formação. O cara que é lá na Índia, ele tem outras histórias. Imagina um chinês está contando as histórias milenares que aquele lugar tem. Então, construir as casas, pensar a comida, pensar o ciclo do fogo, da maturidade, né? Desse milagre do pão, que lá está na música do Gilberto Gil e tudo mais, mas ligados às culturas de cada um desses lugares. Não pode estar desaterrado do território, né? Isso ele fala muito. Então, por um lado, você amplia e pensa, depois dessa montanha existem mundos, muitos outros mundos, mas esse aqui é o meu mundo. Então, como é que a geografia ela aparece nessa ideia do que tem no outro lado do mar, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou colocando aqui, né? E na nossa cultura, e aí, permita uma leitura minha, né? Isso tem tão lindamente, quando você vai no terreiro, tem linhas de identidade que são do lugar, né? Os caboclos, eles contam as histórias, o preto velho conta a história do lugar. E, ao mesmo tempo, tem as linhas de identidade que contam histórias do além-mar, né? Tem o boiadeiro que vem de longe, tem o marinheiro que vem de longe, então, que são esses tipos de entidades do narrador, né? Eu estou dialogando com o Walter Benjamin, né? O fim do narrador. Como é que na nossa cultura o narrador ele conta as histórias do lugar, dos ancestrais do lugar e dessas histórias que vêm de longe. Então, é nisso que se alimenta os saberes geográficos na escola Waldorf. Eu já querendo mudar o slide aqui no meu computador. Bota mais um. Posso aproveitar de fazer uma pergunta? Claro. Poderíamos, de uma certa forma, trabalhar com a ideia de território de uso? Eu acho que sim, né? Né? De construção, e é sempre um espaço aberto, porque o mais importante, isso talvez é o maior desafio que eu tenho quando eu dou aula lá na faculdade, é conseguir deixar espaço dentro da alma dos futuros geógrafos, de um mundo que ainda pode vir a ser. Porque se a gente preencher com os nossos conceitos o mundo que já está aí, não tem mudança, né? Então, na verdade, o que a gente está discutindo do espaço dos vazios, do espaço do ócio, é que, de algum momento, exista ainda a possibilidade de um novo surgir. E aí é igual planta mesmo, cara. Precisa tirar a erva daninha, precisa dar espaço para crescer, senão não brota novo, né? E como é que a gente faz isso? Didaticamente, pedagogicamente, com os nossos conteúdos, não com discurso, com o nosso fazer geográfico, né? Quarto ano, e é o último que eu vou fechar aqui, né? E daí sai da casinha, né? Daquela casinha e vai para a rua. Olha lá, Luiz Miguel. Então, foi você, né, que colocou, né, dos mapas e de tudo mais, ou foi o Diomário, não me lembro. Enfim, aí começam-se as medidas do mundo mesmo. E que vai, escola, a região, a cidade, as histórias dos velhos nessa cidade, o início da etnografia, quer dizer, você vai estudar e vai ver como é que o cara fala que era o bairro, como é que a minha avó conta que era o bairro, a cidade. E isso vai passando vários anos. E aí uma fotinho que eu coloquei aqui, as crianças sentadas junto a um teodolito. Aí aqui já está no 9º ano. Aí eles já estão fazendo as medidas da terra, medidas matemáticas, né? Apesar num curso
que a gente tem lá de agrimensura. Enfim, todas essas medidas do mundo são medidas também do meu corpo. E aí, no 4º ano, tem-se essa questão dos atletismos. Então, eles estão estudando lá a Grécia Antiga e os jogos gregos. Então, todas as medidas, como é que eu faço um salto à distância, um salto à altura, um lançamento de dardo? E é isso, né? Um monte de cabo de vassoura ali que eles estão jogando, ou seja, as medidas do meu corpo, quanto que o meu corpo pula, quanto que o meu corpo corre, quanto que o meu corpo mede, né? E aí eles estão estirando também. Eles estão vivendo as medidas de uma forma incrível, porque eles estão num semestre de um tamanho, no outro semestre eles estão maior que a mãe, né? Os meus filhos um pouco mais cedo, né? Porque eu não sou muito grande. Mas essa questão, o corpo deles muda de centímetros. Então, os centímetros do mundo estão todos relacionados com essa mudança morfológica que essa corporalidade vai tendo. A gente tem que conseguir entender que tudo isso é grandioso. O seu corpo muda completamente, né? Sua mão cresce, seu pé cresce, né? Nessas idades, e como é que isso pode ser colocado a serviço de uma compreensão maior das medidas do mundo. Eu não sei se eu fiz mais uma chapa ou já acabou aí. Aí já são os filmes que eu vou colocar. Entre os filmes que eu coloco, que eu deixo aqui, tem um filme que foi feito, que eu acho bonito pra caramba, que é dos 100 anos da pedagogia Waldorf, que foi feito em 2019. E ali é a Constança Calix, que é essa figura que bola esse documentário, ela vai pelo mundo todo, vai na China, vai na Índia, vai na África do Sul, vai no Quênia, vai no Brasil, vai na Alemanha, conversando com esses professores Waldorfs, cada um fazendo a pedagogia à sua maneira, né? Como é que eles vão olhando tudo isso e quais são as grandes perguntas que esses professores vão se colocando para o mundo do futuro, né? Que eles estão, aquelas perguntas que eu coloquei lá no começo da história com vocês. E aí eu boto 3 trailers também, do Território do Brincar, uma entrevista que a Renata Meirelles dá no TEDx, o make-off, enfim, só para a gente poder se inspirar no que são as brincadeiras do nosso país, né, dessa riqueza maravilhosa, dessa diversidade. Eu acho que talvez essas palavras que a geografia mais precisa carregar como seu lema é a diversidade dos usos do território, como o Djalmar colocou, mas a diversidade de falas. Imaginar que o Brasil tem muitas línguas, não é só português, né? Quantas línguas nós temos? A diversidade do jeito de comer, a diversidade do jeito de vestir, de paisagens, etc. Enfim, essas acho que são contribuições para a gente trazer para esse lúdico essa possibilidade de se brincar com o outro, com o companheiro, com a companheira, e com o mundo, né? Com a terra, com as árvores, com os rios, porque é isso que é a geografia, né? Essas questões. Enfim, é só para a gente inspirar a nossa conversa e a gente poder ali, ó que coisa linda, né? Eles estão, depois de plantar, eles estão observando ali o futuro que eles estão plantando. É isso. Joyce levantou a mão. Oi, Júlia, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Super bem. A minha câmera está péssima, eu estou pelo celular, está trincada, então está meio embaçada. Mas só dizer que é muito bom te ouvir, fiquei aqui super empolgada com a sua fala. Eu sou professora, atuo na rede de Araruama e sou moradora de Rio Bonito. Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro, é uma região metropolitana, bastante características ainda de cidade pequena, e eu realizei minha pesquisa de mestrado aqui em Rio Bonito, brincando com as crianças na rua. E uma das questões que a gente ouve bastante é as crianças já não brincam mais. E sou professora de educação infantil, né? Hoje estou com coordenação pedagógica, mas o que me move muito é a educação infantil. E a importância da gente pensar essas infâncias, a volta, a retomada dos momentos de ócio, né, do contato
com a natureza, com as brincadeiras ao ar livre, isso sempre me moveu muito, e por isso aconteceu essa pesquisa de mestrado, e hoje se desdobra numa pesquisa de doutorado com orientação do professor Jader Jane, e hoje eu venho buscando aí compreender um pouco mais, a partir da perspectiva da geografia da infância, que eu vou ter algum contato, mas não me aprofundei ainda. Então, assim, ouvir a sua fala aqui hoje, esses materiais maravilhosos, já fiquei aqui no chat perturbando, Vinícius, eu quero o print desses livros, conhecer também um pouco mais a pedagogia Waldorf, com esse olhar de que não é para a gente imitar, mas para pensar possibilidades para a nossa escola, a partir, né, desses estudos e a partir do que as crianças nos mostram tanto. Porque nessas brincadeiras que eu pude acompanhar com as crianças na rua, a gente vê tudo isso muito forte. A necessidade de construir um fogão, a necessidade de cozinhar, pelo imaginário ali, construir fogão de gravetos e cozinhar folhas, as narrativas criadas pelas crianças, a riqueza que há nesse brincar ao ar livre, e o quanto a escola vem, e aí eu falo também como uma pessoa que está aí há 13 anos nas escolas públicas, aqui de Rio Bonito, Araruama, Tanguá, alguns municípios próximos aqui, que a gente tem perdido a mão na escola, sabe? A escola tem muita coisa boa, muita coisa potente, mas o lugar do brincar, o lugar do ócio, o lugar do contato com a natureza, o lugar da experimentação desse corpo e desse mundo, tá ficando cada vez menor, a gente está perdendo muito. Então, a importância de pesquisas como essa, trabalhos como esses, para a gente valorizar. Hoje mesmo estou aqui rouca, vindo de uma formação com educadores da educação infantil, no qual a gente tratou do brincar, sabe? É algo simples, mas que precisamos retomar nas nossas discussões. Então, assim, eu só quero agradecer, dizer que estou encantada com a sua fala, vou estudar seu material, quero assistir esses vídeos. Muito obrigada. Obrigada por ser tão generosa, né? A fala. Posso fazer só um comentário? Saiu na prova, né, do Enem, antes de ontem, né? O papo da economia do cuidado, né? E, bom, super militância nossa, né, sobretudo das mulheres, de como que nem no Marx, desde o Marx, aliás, o cuidado, ou seja, como é que a gente reproduz a vida humana? Como é que a gente come, como é que a gente veste, como é que a gente dorme, como é que a gente cuida, né, da vida para ela sobreviver todos os dias, como é que a gente cuida das nossas crianças, como é que a gente cuida dos nossos velhos, né, nas duas pontas. Esse trabalho é invisibilizado desde da lógica do Marx, né? Ele está falando trabalhadores do mundo, mas tinha alguém lá nas casas cuidando desses trabalhadores para que eles pudessem dormir, comer, se vestir e voltar para outro dia para a fábrica, né? Enfim. O meu filho está prestando Enem, né, esse ano. E ele saiu da redação arrasado, né? Que ele falou: mãe, qual é a proposta? Né? E aí eu fiquei toda indignada, como assim ele não sabe qual é a proposta? Nós precisamos de creche, nós precisamos de escola, de políticas públicas. Mas daí essa madrugada, na minha insônia, eu falei assim, eu não quero creche, eu não quero escola, eu quero trabalhar menos. É isso que a gente quer. Na pedagogia Waldorf, as crianças aprendem com os adultos. Será que a gente é capaz de trabalhar menos também? Sabe? Eu quero trabalhar menos para ficar cuidando das minhas plantas e fazendo comida. Eu quero isso aí, sabe? E aí é o Ayrton Krenar, sabe? Não quero trabalhar mais, não. Porque a gente fica criando inteligência artificial para a gente trabalhar mais. A gente quer trabalhar menos, sabe? Sei lá, eu estou nessa busca. A gente tem que trabalhar menos, ter mais ócio. E não é só a criança que precisa aprender a brincar. A gente também. A gente precisa ficar à toa, fazendo nada. Porque aí sim a gente vai criar um mundo novo, sabe? Então, mas aí você não vai ser bem-sucedida. Eu tô nem aí. Qual é a doutrina que fazem com a gente desde pequenininho, né? Pois né? É o sucesso, é o trabalho, é você estar ocupado o tempo inteiro.
E aí, nós que trabalhamos com educação e trabalhamos com a educação básica, principalmente, precisamos repensar isso. É como nós podemos estimular essas crianças, essa juventude, a repensar, a desaprender aquilo que a gente está tentando impor a eles. É deixar eles pensarem no novo mundo, é dar essa possibilidade. E aproveito aqui para a gente começar a pensar assim, né? Quando assim, a gente tem aquelas 5 unidades temáticas que a BNCC coloca para a gente, né? Sujeito seu lugar no mundo, conexões em escala, mundo do trabalho, formas de representação, tudo isso. E aí, o que nós efetivamente fazemos disso? Aí eu volto, já falei isso aqui um pouco, volto a falar, né? Eu tenho hoje uma experiência de orientação, de troca, né, de conhecimento, uma reunião que a gente consegue fazer uma vez por semana, né, dentro de uma escola que eu trabalho. Eu tenho muito a mania, porque eu sou muito, o Vinícius me conhece muito bem, eu gosto muito de rir de tudo e brincar muito, entendeu? Eu me divirto, eu quero estar trabalhando, mas eu quero me divertir. Eu sempre converso com os professores, né, e tudo, eu falo, você tem que levar essas crianças para ficar brincando. E aí, mas na hora da prova, não precisa ter aquela coisa, sabe, decorada, reproduzindo o tempo inteiro. Tem que se parar com isso. Não é o que é aquilo, o que é... Não, deixa ele escrever, deixa ele desenhar. Quando ele não quer escrever, deixa ele fazer a representatividade. Esse desenho é um texto. Por que não? Dá um espaço para ele produzir de uma outra forma. Sabe? Como é que você vai trabalhar essa noção de espaço que ele tem? Deixa ele construir isso. Mas, infelizmente, e aí a gente está vivendo um sistema educacional nosso, e é uma crítica mesmo, a questão dos livros didáticos, como eles são reproduzidos, a questão das plataformas do conhecimento, que estão cada vez mais dentro das escolas, e os pais cobram disso. No primeiro ano, o menino tem que levar 3 folhinhas para casa de exercício. Meu Deus! Ele tem que odiar a escola. Porque ele chega no final de semana, ele vai sexta-feira com uma pastinha que a professora passa para ele, que ele tem que chegar segunda-feira com tudo pronto. Em que momento essa criança vai, sabe, sentir, querer, pensar? Não, você já está pensando, colocando aquilo pronto para ele. E aí eu fico tentando conversar o tempo inteiro nesse sentido, e tento fazê-los também quando eu estou na minha aula. É fazer que haja uma contribuição, haja uma participação. Ficar só na passiva, aceitando tudo, isso é muito complexo, isso é muito difícil. De novo, temos que repensar, precisamos mais ter tempo de recreio, tempo de biblioteca, que o menino vá para a biblioteca, ficar sonhando, lendo, depois reproduzindo, escrevendo o que ele quer. A gente não faz isso. Nós não fazemos isso o tempo inteiro. Então, são questões que, penso eu, principalmente nessa base que nós estamos aqui conversando, precisa de ações. E aí, as nossas pesquisas, elas não podem ficar nesse espaço só entre nós. E aí, Joyce, nós precisamos levar o quê? Para o chão da escola. O chão da escola é fundamental. A geografia se constitui aonde? Na rua, no chão, no campo, no contato com as pessoas, nessa troca. Porque senão nós vamos ficar simplesmente teorizando algumas questões e apontando outras. Cadê a ação? Não basta simplesmente apontar. E aí nós precisamos, e aí sendo bem provocativo mesmo, propagar essas reflexões, esse ato, né, de uma insurgência mesmo. Sejamos insurgentes, meio Bell Hooks mesmo, transgredindo. Porque senão a gente continua fazendo mais do mesmo. E vamos continuar na sociedade do cansaço. Né? Porque você tem que fazer isso, tem que ter sucesso nisso, isso, te levando aonde? E penso que a pandemia nos explicou bem isso. Né? A pandemia foi um momento reflexivo de todos nós. Para onde ela nos conduziu? Qual foi o legado que ela deixou disso tudo? Então, precisamos voltar ao Domênico De Masi, que morreu há pouco, recupera ele. Sim, eu preciso do ócio. Eu sou criativo quando eu tenho ócio, mas infelizmente não tenho. Não tenho por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que isso. E as doenças vão aparecendo. Senhores, quantas crianças estão com ansiedade? Porque não brincam, fica tudo, tem que ser bacana. A mãe fala que ele tem que fazer aquelas coisas perfeito. A letra dele tem que ser desenhada bonitinha, porque esse garrancho tão absurdo.
Deixa ele escrever do jeito que ele está conseguindo. Deixa ele amadurecer. E aí, quando você foi colocando, né, sua, maravilhosa explanação, e, eu anotei bastante coisa aqui, é pensar como ele vai crescendo. Quando você coloca a ideia do pé crescer, é porque ele está crescendo, ele está ocupando outros espaços, está enxergando outras possibilidades. Mas nem sempre eu dou esse espaço para a fala dele, para a prática dele. Ele está percebendo que ele está crescendo, o espaço está apertado, mas eu não quero deixar ele transgredir, porque foge ao meu controle. Eu quero controlá-lo o tempo inteiro. Imagina quantos hormônios estão entrando na vida desses garotos. Um garoto de 9 anos, de 10 anos, os hormônios em revolução. E a gente quer que eles fiquem sentados na cadeira. E se eles não estão sentados na cadeira, a gente dá remédio, porque eles são hiperativos. Né? Caraca, deixa o cara brincar, correr, subir na árvore, plantar bananeira. Uma escola que acha que um garoto de 9, 10 anos é capaz de passar 4 horas sentados numa cadeira, olhando para frente, sem falar, sem interagir, tá toda errada. Mas esse é o bom aluno, Júlia. Mas é. Nós, professores, avaliamos o quê? O bom é aquele menino que está ali parado. Tá ali aquele parado. que agita, fala coisas. Não, é indisciplinado, esse menino é uma peste, eu não aguento ele, pelo Aí amor depois de chega Deus. no mundo adulto, e ele é um cara passivo, e a gente fala, nossa, ele não toma atitude. A gente, Domestiquei. durante toda a formação, a gente tirou todas as possibilidades dele agir, sentir, pensar, agir pelo mundo. E é isso que a gente está criando, né? O Mário Schoenberg falava isso. A gente passa a escola inteira, mestrado, doutorado, e sem deixar a pessoa pensar. Fala o que o autor diz, não o que você pensa. Aí, quando acaba o doutorado, aí você fala, qual é a sua grande ideia inovadora para o mundo? Nessa hora, o cara já não tem mais ideia nenhuma, né? Ele parou de pensar lá atrás, né? Eu queria falar duas coisas que o Djalmar falou, muito interessante. Primeiro, Escola Waldorf não usa livro didático. Nenhuma série, nem no ensino médio. A aula é pautada no professor. É o professor que vai criar as suas aulas. Então, se o Djalmar vai dar aula na Escola Waldorf e eu também, sobretudo no ensino médio, as aulas dele vão ser umas, as minhas vão ser outras. Né? Existe uma discussão do que seriam os conteúdos para o ensino médio. Então, essa autonomia é devolvida ao professor. No segundo ano que eu dei aula, eu comecei minha carreira de docente na Escola Waldorf. No segundo ano que eu estava dando aula, eu tinha um aluno que ele não conseguia traduzir em textos o que eu estava dando de aula, né? Porque você vai dando as aulas expositivas, as experiências, eles vão retratando de várias formas. E esse garoto desenhava super bem. E eu falei para ele, Renato, então, vamos fazer o seguinte, faz um quadrinho das minhas aulas. E aí, ele me introduziu, porque eu não conhecia, os HQs, né, os quadrinhos. E aí ele foi me mostrando os universos dos quadrinhos, e ele, durante os 3 anos do ensino médio, ele fez todos os materiais que ele estuda em quadrinhos. Cara, eu tenho um material para dar aula de geografia, que vocês não fazem ideia, porque daí, na época, eu fiz xerox de transparência, imagina. Eu tenho até hoje, nem existe mais a máquina de transparência, mas o material que esse cara produziu sobre a reforma agrária, sobre a questão da terra, sobre, sabe, esses temas que a gente ia trabalhando, é incrível. Ele não falava escrito, ele falava pelo desenho. E quem disse que todo mundo tem que fazer mestrado, doutorado escrito, né? Esse aluno virou um desenhista, ele trabalha com arte. O importante é como é que ele expressa. Se é pela dança, se é pelo um desenho, se é pelo um texto escrito, se é pelo um poema. Eu faço esse exercício lá na faculdade. Falem da cidade. Pode ser uma letra de música, pode ser um poema, pode ser um desenho. Né? A gente é capaz de expressar o mundo que a gente... Como é que a gente expressa? A gente tem várias linguagens, não só a cartográfica e a escrita. A gente né? A geografia fica nessas duas, mas o mundo é tão mais amplo. Caracas! Tem geografia no cinema, tem geografia no poema. O Luiz acabou de mostrar pra gente, né? Ampliar isso, a escola tem que ser mais ampla. O Milton Santos, aí só, Djalmar, só para a gente já adiantar nossa conversa, porque eu e o Djalmar, a gente está com umas conversas aí, né? O Milton Santos, esse geógrafo maravilhoso, ele falava que o mundo do futuro será feito pelos homens pobres e lentos. Cara, ele falava isso, eu falava, cara, que
Quem são esses, sabe? Eu tô com isso desde que ele morreu, buscando quem são esses homens pobres e lentos. Do que ele está falando? Né? Ele não teve tempo de desenvolver muito bem isso, né? Essa ideia dos homens pobres e lentos. Mas eu tô convencida, e ando falando disso nos lugares públicos, tem gente que não gosta muito, não. Mas, para mim, os homens pobres e lentos, quem são esses caras? Eu acho que quem está teorizando, quem são esses caras, homens pobres e lentos, que estão teorizando? Né? Quem está sobrevivendo, ok, né? As pessoas que estão aí nas cidades, tá? Mas tem gente, homens pobres e lentos, que estão teorizando. O Krená é um deles. Os indígenas estão dizendo. Né? Os indígenas entram bem nessa categoria dos homens pobres e lentos. O Nego Bispo, esse quilombola, é homem pobre e lento. O que eles estão nos dizendo? Sabe? E aí eu acho que eles estão nisso que a gente está colocando aqui. Como é que a gente vive? Como é que a gente brinca com o rio? Porque o rio é meu ancestral. Como é que a gente trabalha menos? O Nego Bispo é maravilhoso. Eu quero parar de trabalhar. Entendeu? Eu quero comer melancia, fala, no quintal com meu vizinho, né? Para a gente criar esse mundo novo que é o anticapitalismo, né? A vertente é isso aí, né? Como é que a gente cria esses espaços e para da escola ser um lugar de adestramento para criar máquinas que vão alimentar esse sistema capitalista? Mas como é que a gente cria homens que alimentem o mundo de seres humanos, que amem, que gozem, que subem árvore e comam melancia com os vizinhos, entendeu? Júlia, desculpa, Emília, eu penso que quando você fala assim, o Milton faltou o tempo dele, eu tento trabalhar e acreditar no que eu venho tentando ler um pouco sobre ele, entendê-lo, por uma outra globalização é o caminho que ele começa. Eu acho que ele precisava ter mais uns anos, né? Pô, se ele pudesse só mais 20, estava bom, né? Ali ele consegue entender, né? Ele começa a expressar a questão dos movimentos sociais. Aquela discussão que o movimento negro fala que ele não fala de negro, ele fala muito. E eu acho que nas entrelinhas, ele está discutindo todo mundo. Esses movimentos que estão cada vez mais o quê? Agindo. E agindo que em brechas. Em brechas. E é fundamental isso, para não se deixar simplesmente ser cooptado por uma estrutura principal maior. Né? Eu entendo. Desculpe, Emília, desculpe. Já vou me calar. Vou ficar agora rouco de tanto ouvir. Nada, eu estou gostando dele escutar. Tudo bom, professor? Tudo bom. Oi, Júlia, desculpa vocês, tá? Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava na reunião com orientação coletiva, e quando o Delmário fala, e vocês falam também, sobre a questão da pandemia, a minha pesquisa vai falar sobre isso. Disseram para mim, se vai falar isso, ninguém aguenta mais falar de pandemia. Gente, as escolas, as crianças e os professores estão sofrendo os efeitos da pandemia. As crises de angústia nas crianças são imensas, e dos professores também, porque não se fala disso, não se falou da grande ameaça de morte que todos nós vivenciamos. Volta para a escola, esquece o que viveram, de abusos, às vezes, dentro de casa, de abusos psicológicos, de abusos sexuais, de abuso de todas as ordens sociais, e não se fala disso, não se querem falar mais sobre isso. Não passou, a pandemia passou. Passou a pandemia, estamos no período pós-pandemia, precisamos falar do que acontece nas escolas. Hoje o Jade enviou um texto sobre a questão questões dos ataques nas escolas. O modelo americano sendo trazido, uma indústria de facilitação de arma dentro do país, use mais, a sociedade é armada até os dentes, né? O jovem pega essa arma ou desafiam quem é que vai bater no professor, porque tem um combinado, né, da juventude, quem é que vai bater no professor, quem tem coragem para isso. Mas isso não é culpabilizando os jovens, é algo que está aí e que precisa, dentro dessa questão hormonal, seja lá o que for, de botar para fora, gente.
E é isso. As crianças estão brigando em casa, estão brigando na escola, estão brigando na rua. Nós estamos brigando na rua. E a gente não quer falar disso. Não queremos falar disso. A gente viveu isso de forma visceral. Aí não, vai para o consultório. Pode ser a criança para brincar dentro da escola. Milha, Eu acho que eu caí. Você está me ouvindo? Não, voltou. Brincar, pura. A gente está ainda vivendo num Brasil, né, Emília, onde as famílias brigaram, né? Sim, elas se dissolveram. Os meninos estão vendo a gente brigando com os nossos irmãos, com o nosso tio. Exatamente. Odiando, eu vou matar, eu vou pegar uma arma e vou matar o meu. Exatamente. Tio. Exatamente. E aí a gente fica chocado porque as crianças estão violentas. Dá remédio para que eles estão muito violentos. Pô, cara. Exatamente. Não, e não é só as crianças, não, a sociedade medicalizada. A sociedade medicalizada. Enfim, eu acho que é isso, a gente precisa olhar o que é que nós estamos precisando, né, para a gente... Mas o Milton vai falar isso. Se a medida do mundo não for o ser humano, no sentido de, não acima do mundo natural, não é isso, mas as necessidades do humano e não do dinheiro, a gente não vai conseguir. A gente está colocando na medida do mundo o dinheiro. A economia, o mercado ficou nervoso, não é isso que eles falam para gente? Então, faz sentimento, né? O mercado está nervoso. Sensível, está sensível. Porque deu auxílio para as famílias que estavam sem trabalho, o mercado fica nervoso, entendeu? É um ser humano. Mas aí, como é que a gente vai criar uma geração capaz de achar anormal o dinheiro ser o centro da conversa? A gente vai ter que fazer a nossa parte, a gente não está fazendo, né? Que eu acho que é fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é necessário. Obrigada, viu? Muito obrigada. Você é minha prima, Emília Santos. Eu sou Júlia Santos também. Tem outra Júlia Santos aqui na sala também. Obrigada. Vai, Luiz. Júlia, é claro que não é receita de bolo, como você falou no início da sua fala, mas tem essa frase belíssima que você nos brindou, eu anotei, mais ou menos, que é deixar o espaço dentro da alma de um mundo que ainda vai ser. Então, é nesse sentido que nós, pesquisadores, professores, alunos, que a gente pode se retroalimentar nessa, talvez, utopia, talvez uma convicção, talvez um desejo, talvez alguma coisa, mas que essa fortaleça, né, para continuarmos pensando em possibilidades outras para a vida de todos. Eu penso isso. Fico muito agradecido por sua fala, por sua poesia belíssima. A Escola Waldorf é altamente inspiradora. Revela em nós aquilo que nós temos, mas não sabíamos que tínhamos. Eu acho que isso é muito bacana e a sua contribuição foi fantástica para todos nós que estamos aqui nesta sala. Muito obrigado. Eu acho que o grande mestre, né, Luiz, você sabe disso, eu acho que você abriu com um grande mestre, que é o Manuel de Barros. Para mim, o saber geográfico que vai revolucionar é esse das pequenas coisas que trazem o universo, a poesia, né? Eu acho, isso, é o meu grande mestre. E é isso, vamos dar espaço mesmo. Olha, o material, Emília, tá tudo já com Vinícius, e vocês têm o meu contato, quem quiser conversar comigo, estou super aberta. Eu coloquei ali links, coloquei livros, e aí a internet nisso é muito bacana, né? Porque ela tem muitas coisas, né? Hoje, no Brasil, tem escola Waldorf
Travou para mim. Para mim também. Vamos ver se ela volta aí, o Luiz. Vou avisar aqui no Zap para ela voltar. Ó, Júlia, fala aí para testar. Voltou. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Então, feche seu pensamento aí para a gente finalizar com o dia. Vai lá. Travou, Júlia. Para mim, vocês não travaram, só eu. Enfim, é isso. É isso que eu... Tá lá todas as informações. Assistam esse filme dos 100 anos da Escola Waldorf, é bonito. E de a gente poder pensar novas coisas, novas. Eu acho que esse é o principal. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos pela contribuição sua e do Diomário, essa parceria, essa dupla maravilhosa que abrilhantou tanto a nossa noite aqui hoje. Não é, Vinícius? Nossa, que leveza, que coisa boa. Né? Que vontade de continuar. Eu tento dizer que os encontros Olha só, em alto nível esse ano, né, Luiz? Assim, ano passado foi bom e esse ano manteve, assim, os convidados, gente muito boa participando. E apesar dos pesares que a gente vive hoje, né, com essa possibilidade de invasão e tal, que acho que as pessoas entendem, né, gente? Hoje a nossa apresentação aqui ela é aberta, ela rola em vários grupos de WhatsApp. Então, a gente percebeu que eram jovens, né, que estavam entrando ali, nada que prejudicasse muito nossa conversa, mas queria agradecer demais, tanto ao Mário quanto a Júlia, pelas abordagens, pela experiência, pela vivência, porque o nosso encontro aqui ele é muito ampliado, assim, em relação às visões, né, de quem a gente, da onde a gente vem, o que a gente traz. Então, tem sido de uma riqueza muito grande. Nosso último assunto, né, do ano, agora em dezembro, já vou dar uma adiantada aqui, no nosso fim de papo, que vai ser sobre interseccionalidade e infância. Então, a gente vai ter duas professoras, né, a Júlia e a professora Jane Santos, lá da Unirio. Elas vão estar debatendo essas possibilidades interseccionais, né, no diálogo com a educação, com a infância. Mas já queria de pronto agradecer por todos que superaram essa onda da invasão. A gente conseguiu bem aqui. Agradeço demais a Dani, que é a moderadora da sala. A gente ficou aqui trocando e durou alguns minutos, mas Júlia segurou bem a onda, né? Diomário também, a gente conseguiu dar prosseguimento. Então, já adianto nossa última roda, né? Sempre às terças-feiras à noite. Então, a nossa próxima vai ser sobre interseccionalidade e infância. Tá? Dio, fala alguma coisa aí que você sempre tem o que dizer de importante. Eu acho que está com uma hora avançada, né? Mas poxa, Júlia, muito obrigado por estar dividindo com a gente. Gostei muito, achei que foi legal, assim. E até a forma como foi o bate-papo, né? Eu acho muito legal isso, todo mundo falar um pouco, e vai mexendo, vai construindo, e vai refletindo, né? E vai pensando. Eu quero falar agora para vocês duas frases que eu penso que são importantes. Uma está ligada a meia culto. A fadiga que sentimos não é tanto do trabalho ocupado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito. O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Isso é meia culpa. E para fechar com a grande Angela Davis, né? Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. exatamente. É isso. É isso. É isso. Bravo. Diomário maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Gente, então, finalizamos mais um encontro, viu? Beijos para todos. A gente se vê mês que vem aí. Espero que você volte, Júlia, para brilhantar aqui, participar também. Joyce, obrigado, viu? Galera toda, são super bem-vindos. Diogo, obrigado mesmo pela presença. A gente se vê mês que vem, galera. Espero que seja ainda tão bom quanto foi esse. Valeu. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Foi gente. lindo o Valeu encontro. muito. Boa noite. Bom Foi demais. lindo. Beijo, boa noite. Beijo, bom descanso. Boa noite, Júlia. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito bom.
Muito bem. Gente, obrigada, gente. Valeu mesmo, foi bom demais. Muito bom, muito bom. Valeu, um abração. Tchau, tchau.